Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Aqui no canal Daniel Lopes eu vou trazer notícias assim muito interessantes, notícias boas que você não vai ver tendo grande destaque no noticiário. Mas antes da gente entrar nessas notícias boas, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui, uma breve análise geopolítica sobre alguns fatos estranhos que estão acontecendo e eu vou expandir essa análise depois na área de membros ali, tá certo? E, é claro, se você quiser se tornar membro do canal Daniel Lopes, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. A gente tem visto algumas coisas estranhas acontecendo no Brasil. O presidente falando ali, deu algumas falas assim preocupantes, estranhas ali do que estava acontecendo. A gente viu um novo pedido de investigação relacionado ali ao governo também acontecendo. Nós vimos ali uma visita, né, do diretor da CIA ao Brasil, isso também são elementos aí que trazem um olhar mais atento. É claro que muita gente vê o diretor da CIA chegando e pensa, opa, isso é maravilhoso, sinal de que eles estão querendo ficar em parceria conosco e tal. Ou, por outro lado, assim, o pessoal mais otimista acha que os americanos estão procurando quem está do lado deles, né? Porque está cada vez mais sendo levantada aquela ideia de colocar na conta lá do Dragão Vermelho do Oriente a questão dessa crise sanitária global. E talvez ele estaria vendo, a gente vai começar a pressionar o pessoal lá do Dragão Vermelho, vocês estão junto conosco nessa pressão, estão do nosso lado? Pode ser isso também, a gente não sabe exatamente, mas são sinais assim que a gente deve ficar atento, né? Se a gente lembrar no dia 1º de janeiro de 2021, né, o Thomas Shannon, que já foi ali oficial do governo do Obama, né, ele publicou um artigo no Brasil fazendo dando algumas pistas ali para o que deve ser feito e tal. É bom a gente ficar de olho, né? Mas fato é que nós estamos vendo cada vez mais uma pressão, né, contrária ao governo, enquanto a gente viu a comissão parlamentar se enfraquecendo muito, né, porque muitas falas contraditórias, né, muitas coisas ali que provavelmente não estão muito calcadas, né, na verdade, estão previstas ali acareações e tal. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas parece que a força argumentativa deles enfraqueceu um pouco, né? No mesmo momento que tem esse enfraquecimento, tem a novidade desse novo pedido de investigação. Tem são duas investigações novas, né, que estão acontecendo, uma que foi arquivada a pedido da PGR, mas depois outra muito semelhante instaurada. Então tem esse ambiente assim meio nebuloso. Sobre essa questão específica eu vou tratar na área de membros, tá certo? Fica o convite para vocês, para nós tratarmos lá. Mas assim, pensando em linha do tempo, né, e tipo data limite, eu fico me perguntando aqui, né, essa pressa toda, vocês vejam que essa semana apareceu um pedido de impeachment contra o ministro Paulo Guedes, né, por ele não ter participado de uma determinada reunião e não ter dado justificativa para isso. Então essa pressa enorme que eles estão para tentar tirar esse governo de cena, eu tenho olhado aqui uma espécie de linha do tempo e eu tenho a impressão que eles colocaram ali uma meta do dia 12, do próximo dia 12. Talvez o próximo dia 12 de julho seja ali uma data que eles estão colocando como meta. Por quê? A gente viu que o ministro mais antigo lá da Suprema Corte Brasileira, ele vai se aposentar compulsoriamente agora no mês de julho. Ele havia anunciado anteriormente que sairia no dia 5, ou seja, a próxima segunda-feira, mas depois ele falou que deve sair só no dia 12 de julho. E eu tenho certeza que esse pessoal assim, da oposição, seja oposição política, oposição midiática, eles não querem que o atual governo indique um segundo ministro da nossa Corte Suprema, eu tenho certeza. Lembrando, né, que quem vencer as eleições no ano que vem vai ter a oportunidade de indicar mais 2 nomes, né? Se tiver uma reeleição do atual governo, serão 4 ali pessoas indicadas pela atual gestão. Então, eu tenho certeza que isso é um ponto que gera pressa, né, no pessoal da oposição. Talvez dessa semana agora, que começa dia 5, né? Vai até a outra segunda-feira, que é dia 12, talvez essa semana a gente tenha muitas novidades, muitas coisas assim confusas no cenário das notícias por causa disso. Talvez essa data aí da outra segunda-feira, dia 12, seja uma linha do tempo aí que a oposição está tentando fazer para pelo menos tirar de cena ali, né, colocar de escanteio, né, o governo, para ele não ter essa oportunidade de fazer essa nova escolha, tá bom?
Agora, pessoal, essa questão desse novo pedido da PGR, né, para investigar o governo, alguns analistas acham que isso pode ter sido ali um posicionamento estratégico, né, porque alguns analistas veem uma semelhança dessa decisão da última sexta-feira com aquela que resultou na investigação para analisar aquela ideia de interferência, né, que o ex-ministro da Justiça, quando saiu, colocou. Pode ter sido assim só para aquele negócio assim, só para mostrar que está trabalhando, né? Existe essa possibilidade, ok? Então, pessoal, coisas muito interessantes e positivas que aconteceram que você não vai ver aparecendo no cenário, né? Houve uma grande motociata, né? Uma grande demonstração de apoio ao atual governo lá em Salvador, na Bahia, né? E ali eles estavam celebrando, né? Teve ali uma celebração de um dia, né, importante para eles, que era o dia da independência lá, e aí eles fizeram essa grande movimentação. Você pode ver pelas imagens que foi uma movimentação considerável, porque as imagens mostram isso, e havia um número razoável de pessoas, mesmo sem a presença do presidente, né? O presidente já fez ali 4 eventos desse no Brasil. O primeiro foi no dia 9 de maio lá em Brasília, depois dia 23 de maio no Rio de Janeiro, dia 12 de junho em São Paulo e depois também no dia 26 de junho em Santa Catarina, né, na cidade de Chapecó. Essa última ele não participou, mas tinha um número razoável de pessoas, conforme você pode ver nas imagens que estão circulando aí na rede, ok? E apesar daquilo que está todo mundo falando, né, que o negócio, o Brasil está indo numa situação muito negativa, né, tá muito ruim, tá muito difícil, é aquela história que eu digo para vocês. Você coloca o seu dinheiro no lugar em que você acha que você vai perder o dinheiro, você investe num lugar onde você acha que seu dinheiro vai sumir, que vai dar prejuízo? Lógico que não. A gente está vendo agora que 2021 teve já até agora, início de mês de julho, já os analistas apontam que houve uma entrada histórica de estrangeiros na Bolsa Brasileira, tá certo? Uma entrada tão grande que está fazendo ali as instituições diversificarem a sua carteira. Lembra aquela história? O dólar está subindo porque está todo mundo saindo do Brasil, que não está mais legal, não sei o quê. A gente sabe que o dólar estava saindo porque o juros estava muito baixo. Agora, com essa perspectiva dos juros subindo, o cenário muda completamente, né? Eles voltam para cá e voltam também analisando essa perspectiva de melhora da crise sanitária e essa recuperação rápida da nossa economia. Ou seja, os estrangeiros tiveram uma entrada histórica na Bolsa Brasileira no ano de 2021 e no meio do ano, não esperou chegar no final do ano. Imagina no final do ano. Significa que, ao contrário do que está sendo falado, o Brasil está muito ruim, está muito mal, quem está olhando de fora está falando, vou colocar meu dinheiro lá, que eu sei que eu vou ganhar dinheiro, tá certo? Isso muda completamente esse tipo de perspectiva. Não só isso, né? Após 3 meses de queda, a produção industrial cresceu 1,4% em maio, tá certo? E na comparação com maio do ano passado, a produção industrial cresceu 24%, que é a segunda taxa mais elevada desde o início da série histórica, que foi em janeiro de 2002. Veja um detalhe aqui nessa análise. As pessoas, sempre as matérias que são assim de gente que não gosta do governo, você vai ver assim, Brasil teve uma taxa de melhora muito grande, mas a gente não pode esquecer que como em 2020 caiu muito, qualquer melhora parece uma melhora grande, porque estava muito ruim. Não é exatamente isso. Por quê? Se a gente compara maio de 2021 com maio de 2020, houve um crescimento de 24%. Aí o pessoal que não gosta do governo vai falar, mas é fácil crescer 24% porque estava lá embaixo, então só está voltando ao normal, não está crescendo muito não. É aí que você vê o erro desse argumento, porque essa taxa de comparação de 24% de crescimento é a segunda taxa mais elevada desde o início da série histórica em 2002. Tá? A outra taxa mais elevada foi de 34,7%. Então vocês vejam como é que esse negócio de número o pessoal sempre tenta dar uma atrapalhada, né? A gente vê, por exemplo, né, a FEComércio de São Paulo dizendo que a intenção de consumo das famílias alcançou agora, nesse mês passado de junho, melhor resultado desde novembro de 2020, tá certo? Esse índice mede o ICF, né, que é a intenção de pontos de consumo das famílias. Ele passou de 67,3
para 67,7 em junho, que é o melhor resultado desde novembro do ano passado. Sabe o que significa isso? Quando as pessoas estão com uma intenção de consumo maior, elas acabando consumindo, as empresas vendem mais, vendendo mais, tem que contratar mais, contratando mais, reduz o desemprego, aumenta a economia e por aí vai. Isso aqui é aquele famoso círculo virtuoso. A Ana Vescov, né, que é a atual cabeça lá do Santander e também já foi do Tesouro, ela falou que vê razões mais positivas com o curto prazo também no Brasil, porque nós tivemos uma melhora e a gente está diante de um processo gradual aí de melhora da questão da crise sanitária. Inclusive, eles também estão enxergando, como eu já mostrei para vocês aqui, a possibilidade de nós chegarmos ao final deste ano com a população adulta totalmente imunizada. Lembra que eu já trouxe para vocês aqui que o João Gabardo, que trabalha na contingência lá da crise sanitária no estado de São Paulo, ele falou que a previsão que eles estão trabalhando, né, a perspectiva que eles estão trabalhando agora é que até setembro e outubro de 2020, desse ano ainda, já esteja sob controle a crise sanitária no maior estado, né, brasileiro ali, que é o estado de São Paulo, o maior estado em termos econômicos. Então vocês vejam como é que é isso que está motivando a chegada de investidores aqui, porque eles estão vendo que a melhora é real. Daí essa entrada histórica de estrangeiros na nossa bolsa. E é por isso que também muitas matérias estão mostrando que os gestores estão vendo uma boa fase no mercado de ações. Tá? E você vai estudar, você vai ver por que os gestores estão vendo agora um momento muito bom para o mercado de ações. Você vai ver que é o avanço da imunização e também o Banco Central ali ativamente trabalhando contra a inflação e isso favorecendo novas altas do mercado da Bolsa de Valores. Além disso, né, você vê, olha que outra matéria interessante, Brasil é o maior ecossistema de fintechs da América Latina e São Paulo é a quarta maior cidade do mundo nesse aspecto, né? E isso foi feito pelo ranking de uma fintech alemã chamada Mambu, que mostrou que os investimentos também aumentaram porque o Brasil ali teve um número de unicórnios de finanças passando de 100 empresas só no mês de abril. Em abril tiveram 100 unicórnios aqui nessa área de finanças. O unicórnio é aquela empresa que, né, cresce rapidamente, atinge 1 bilhão em curto prazo. Então você vê, ao contrário do que está todo mundo falando, o que está acontecendo. E agora, né, o famoso plano safra ali de mais empréstimos e facilidades para o agronegócio, isso também vai fazer o Brasil aí crescer muito nessa área de commodities, nessa área desses produtos agrícolas, entre outros, que tem colocado o Brasil aí na dianteira da recuperação. Foram liberados os subsídios lá do Plano Safra, essa portaria do governo deu aval para operações com juros ali completamente equalizados e vai haver um total de 12 bancos que vão ofertar esse tipo de ajuda, tá bom? E além disso, né, confirmando aquilo que eu já tinha falado em outros vídeos com vocês durante essa semana, a maior emissora brasileira registra o seu pior mês de junho da sua história. Simplesmente foi lá para baixo a audiência desse pessoal. E eles estão dizendo que a audiência tem caído porque o pessoal está indo para a internet, está indo para assistir streaming. Estão falando que eles colocaram muitas reprises e essas reprises não estão agradando o telespectador. Falando que, né, o telejornal também lá da hora do almoço não tem agradado muito. Mas eu pergunto a você acha que é porque está todo mundo na internet apenas? Ou você acha que é por causa do posicionamento, por causa do viés, por causa do direcionamento, por causa do enquadramento ali, por causa da postura? Eu quero saber a opinião de vocês, ok, pessoal? Na área de membros, eu vou liberar para vocês já um vídeo agora comentando essa questão geopolítica que eu vejo acontecendo no Brasil relacionado ao exterior. Vale a pena, você vai entender o que aconteceu no Brasil em 2013 e você vai entender por que nós estamos caminhando para que o ano de 2021 seja um ano muito parecido com um ano com aquele período 2013 e 2016. É uma semelhança muito grande que vários analistas já identificaram. Dê uma olhadinha aí, se inscreva aqui, ó. Primeiro link você se torna membro, no segundo link você me segue lá no Instagram, onde tem colocado muitas notícias em tempo real para você também, ok? Forte abraço, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Que Deus abençoe a todos nós e eu peço a Deus em nome de Jesus que nos proteja das enfermidades, nos proteja também do desemprego e da falência e você tenha um fim de semana abençoado. Um abraço a todos, valeu!